Da tarde, começo da noite de ontem, um gravíssimo acidente foi registrado na BR-277. Você acompanha mais informações, todos os detalhes agora na reportagem do Léo Coelho. Nossa equipe veio até o local exato de onde esse acidente, essa colisão foi registrada no final da tarde dessa quarta-feira, início da noite, passava um pouquinho já das 18 horas, ou seja, das 6 da tarde, aqui na altura do quilômetro 36 da BR-277, região de Serra do Mar, região de Morretes, descendo a serra sentido o litoral do Paraná. As informações que levantamos aqui no local é que um caminhão Munk estava descendo, algumas testemunhas até relataram que em alta velocidade, mas é claro que agora a perícia da PRF que vai investigar essa situação, ele teria perdido o freio e acabou atingindo alguns veículos que estavam aqui na altura do KM 36. Nesse momento havia umas obras sendo realizadas aqui na pista, trânsito lento, praticamente parado e muitos veículos estavam aqui no local. Este teria sido o primeiro veículo a ser atingido por esse caminhão Munk. A gente vê a situação como é que está. As informações ainda são iniciais, preliminares, as vítimas sendo atendidas. Até pelo menos o momento, a informação que a gente recebeu da Ecovia é que não há vítimas graves nessa colisão, nesse acidente, mas é claro que essa atualização ainda vai ocorrer, vai acontecer no decorrer da noite desta quarta-feira, véspera de feriado, muitas pessoas descendo sentido ao litoral do Paraná, muitas pessoas indo sentido às praias do estado, as praias aqui do litoral. Essas informações ainda vão ser atualizadas. Alguns outros veículos acabaram sendo atingidos aqui no local também de maneira leve. Os motoristas, os condutores estão no interior do veículo, foram atendidos pelos socorristas da Ecovia, mas a maioria passa bem. A gente vê que alguns veículos tiveram uma situação um pouco mais complicada, um pouco mais delicada. A gente vê aqui um outro carro, uma BMW que acabou sendo atingido, o airbag acabou sendo acionado. A gente vê que nesse carro aqui a situação está um pouquinho mais complicada. Foi atingido em cheio por esse caminhão Munk que teria perdido o freio, não conseguiu parar. E a gente vê tanto a situação traseira como agora o nosso cinegrafista Eloir Rosa mostra no detalhe a parte frontal praticamente aqui no motor totalmente comprometido, o airbag foi acionado. A gente conversou inclusive com o condutor desse veículo, o estado de saúde dele, ele não quis inclusive atendimento pelos socorristas, foi atendido de maneira preliminar aqui no local, mas passa bem, mas a gente vê que o carro realmente ficou numa situação bem complicada aqui na altura do KM 36 da BR-277. Felipe Chemin é estudante e estava descendo a Serra do Mar sentido a cidade de Morretes. O carro dele foi atingido pelo caminhão Munk. A gente estava descendo para Morretes, parou o trânsito bem na curva, E pisca-alerta, parei o carro, atrás, vi que pararam 3 carros atrás de mim. E nisso, quando eu olhei para o retrovisor, já estava sendo arrastado, o caminhão sem freio, arrastando todos os carros atrás, tentei tirar para o lado. E acabei tomando uma pancada, não sei de onde que vi, e estou com o carro nessa situação aí, amigo. O engenheiro Felipe Cunha também estava descendo a serra e trafegava poucos metros atrás dos veículos que foram atingidos no acidente. Eu estava numa velocidade reduzida, eu percebi que estava com fumaça na pista, E já percebi um carro batido, o pessoal estava dentro do carro ainda, Nem tinham saído ainda do carro batido. E foquei na frente, o carro da minha frente que estava parando, eu freiei atrás e percebi o caminhão que estava atrás também, já com o meu pisca-alerta para ele frear também, Então eu recém cheguei, não vi uma batida, não cheguei a ver um barulho de batida, mas recém cheguei quando tinha ocorrido, Ainda não há um levantamento exato de quantos veículos envolvidos nessa colisão, nesse acidente, mas estima-se que pelo menos 8 veículos, 8 carros de passeio e 3 caminhões. A gente está próximo aqui a um carro, por exemplo, um veículo que acabou também saindo aqui da pista, estava descendo a Serra do Mar e foi atingido por esse caminhão Munk que teria perdido aí o freio, perdido o controle nessa descida e acabou atingindo. As informações que a gente tem também, que o condutor que estava dentro do carro passa bem, foi atendido aqui pelos socorristas, mas continua aqui no local, não precisou de encaminhamento médico. A gente também segue acompanhando por aqui o trabalho da Ecovia, dos socorristas, atendendo as vítimas dessa colisão, desse acidente. A gente vê um outro carro aqui que também foi envolvido, inclusive havia uma senhora de idade, ela não foi identificada, ainda não foi repassada a idade dela, mas ela estava consciente, foi atendida também pelos socorristas da Ecovia. Esse carro também acabou sendo atingido tanto na parte traseira do veículo, como a gente viu aí, consegue ver nas imagens, quanto também na parte frontal desse veículo. A frente também foi prejudicado, o airbag também teve que ser acionado deste veículo. E além da senhora que foi atendida, tinha um motorista, tinha mais pessoas que também passam bem. A senhora que precisou de um pouquinho mais de atenção, até pela idade dela, um pouquinho mais de atenção dos socorristas aqui da Ecovia. A gente vai se aproximar agora do caminhão que seria
esse caminhão Munk, né, que estava descendo aqui a Serra do Mar, ele teria perdido o freio, o motorista teria perdido aí a direção, não exatamente a direção, mas o freio do veículo, e acabou, nesse momento que havia obras aqui no local, acabou descendo e atingindo esses outros carros. A gente vê que realmente muitos veículos envolvidos, as informações ainda são totalmente preliminares, iniciais, e esse seria o caminhão Munk envolvido. A gente vê que na frente dele já há um outro veículo, um outro carro de passeio que foi atingido nessa situação, com outros veículos, as pessoas sendo atingidas, algumas pessoas aqui conversando com a equipe da Ecovia. A gente vê que pelo menos aqui 2 carros acabaram colidindo também nessa situação, além do veículo Munk que está por aqui. A gente segue acompanhando o trabalho da Ecovia, o pessoal, a equipe da Ecovia realizando o trabalho, tentando fazer a remoção, a equipe da PRF aqui no local também, Polícia Rodoviária Federal, trânsito lento aqui já na região, o pessoal até acompanhando por aqui, e a gente segue aguardando, atualizando essas informações de acordo com a PRF, com a Ecovia, mas realmente um acidente, uma colisão bem significativa no início da noite desta quarta-feira, registrada aqui no KM36, no quilômetro 36 da BR-277, aliás, trecho de Serra do Mar. Trabalhando com as imagens do cinegrafista Eloir Rosa, repórter Léo Coelho, para a TVCI. Então é isso, Pierre. Registro deste gravíssimo acidente ontem na descida da Serra do Mar, na direção aqui ao litoral do estado. Ontem, de fato, durante ali o final da tarde, começo da noite, segundo a Ecovia, a concessionária que administra o trecho da BR-277 que liga a capital do estado ao litoral, cerca de 1.200 veículos estavam descendo ao litoral do estado. Era um trânsito bastante intenso e esse acidente acabou então deixando ali a pista, em meia pista, melhor dizendo, durante muito tempo, em um dado momento também totalmente paralisada, mas foi liberada ainda por volta de 10 horas da noite toda essa situação na BR-277, PR. Muitíssimo obrigado, Michel Moreira, trazendo informações então atualizadas. Eu peço para que o Paulo Robi coloque aqui no vídeo wall para mim as imagens dos veículos novamente, porque eu estou impactado com o estrago dos veículos. E o estrago, a situação mostra como a batida foi violenta. Inclusive, quilômetro 36, na descida da serra, é muito próximo ali do quilômetro 33, 34, onde aconteceu um grave acidente anos atrás com um caminhão-tanque e que vitimou várias pessoas. Então, mostra que a descida da serra nesse trecho é bem preocupante. Olha a situação dos veículos. A frente desse carro aqui me chama a atenção, porque ela ficou totalmente destruída. A frente desse veículo branco que aparece aqui na pontinha, né, bem aqui. Olha só a situação desse carro. Por muito pouco o condutor, se tem passageiro também, não foi atingido. O carro ficou pelo menos pela metade destruído. A gente vê aqui mais imagens, inclusive a senhora sendo atendida. Tiveram que pessoas carregar, retirar os veículos do local, inclusive com uma pessoa dentro. Olha a situação, olha a frente desse carro. Olha que imagem impressionante. E esse carro aqui, ele até por ser de um padrão maior, ele já tem um sistema de segurança mais elevado. Agora, olha esses outros carros aqui mais populares, como eles ficaram totalmente destruídos. Impressionante esse acidente que aconteceu na Serra do Mar ontem. Que bom saber que não tivemos vítimas fatais. Que bom saber que várias pessoas, inclusive, nem precisaram de atendimento, porque, pelas imagens, muita sorte não ter sido um acidente com vítimas fatais. Muita sorte todo mundo ter saído vivo desse acidente gravíssimo que aconteceu ontem aqui na Serra do Mar.